Livro dos Espíritos, para Infância e Juventude, Allan Kardec, volume 1. Primeiro capítulo. Aqui a imagem. Depois eu tiro uma foto. Livro 1, capítulo 1. Deus. Deus e o infinito. Deus é a origem de tudo. Deus é a inteligência maior. O infinito é o desconhecido sem começo, meio e fim. Deus é o infinito? Como podemos responder a essa pergunta se somos seres humanos ainda imperfeitos? Como sabemos que Deus existe? Para sabermos se Deus existe, basta olhar tudo à nossa volta. Quem criou o céu e a terra? Quem criou as estrelas e os planetas? Quem criou os mares e os animais que neles habitam? Quem povoou a terra com criaturas de espécies tão diversas? Para sabermos se Deus existe, basta escutar o nosso coração. Sentimos a presença dele e sentimos não. Esse sentimento não foi a nós ensinado por nossos pais, simplesmente existe. Segunda imagem. Podemos compreender Deus? Nós vivemos sobre a terra, vivemos preocupados com a nossa alimentação, queremos comprar uma roupa nova, morar numa casa boa, brincar com nossos amigos. Para Deus, essas coisas não são as mais importantes. Como podemos compreender um ser que não dá valor para as mesmas coisas que nós? Acontece que Deus é eterno, não teve começo e não terá fim, imutável, nunca muda. Imaterial, é a energia, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Só poderemos um dia compreender Deus se não dermos tanta importância para as coisas materiais e quando não mais tivermos sentimentos ruins no coração. Deus é a soma de todas as coisas? Não. A doutrina que afirma que Deus é a soma de tudo, quanto existe, se chama panteísmo. O panteísmo diz que somos pequenas partículas de Deus e quando morremos voltamos para Ele. Isso é impossível, porque somos imperfeitos e Deus é perfeito. Nós somos criação dele. Capítulo 2. As coisas do universo, o espírito e a matéria. Não temos ainda capacidade para saber de onde vem a matéria. Sabemos que a matéria é o que pode ser visto, tocado e sentido. Já o espírito não podemos ver e tocar, somente pela mediunidade. No corpo material, o espírito tem a oportunidade de evoluir e aplicar o que aprendeu no mundo espiritual. Unindo o espírito e matéria densa, existe uma matéria sutil chamada por Allan Kardec de perispírito. Ambos, espírito e matéria, foram criados por Deus. Como a matéria é formada? A matéria é formada a partir de um único elemento primitivo, original. Esse elemento multiplica-se, mistura-se, transforma-se, originando inúmeros seres. O simples evoluiu para o complexo, complicado. Os corpos podem ter forma e volume, ou serem totalmente transparentes, mas tudo partiu do mesmo elemento primitivo. O espaço universal. O espaço é infinito, o vazio não existe, e o que chamamos de vazio é aquilo que não conhecemos. Capítulo 3. A criação e a formação dos mundos. Outra imagem. O universo foi criado pela vontade de Deus. Nele existem estrelas, planetas e uma infinidade de astros celestes. O que era fluido, energia, em meio aos espíritos, tornou-se denso e sólido. E o que se formou para desaparecer, pois Deus está sempre a renovar os mundos. Quem que criou? E somente Ele sabe a duração da formação dos mundos. A formação dos seres vivos. A formação dos seres vivos. Da combinação dos elementos caóticos em desordem, aparecem os germes.
O desenvolvimento dos germes faz surgir os seres vivos de todas as espécies, plantas, animais e a espécie humana, que reunidos se multiplicaram. Os seres humanos surgiram e espalharam-se pela terra. Todas as espécies de seres vivos reproduzem-se. O povoamento da terra. Todos os homens vieram de Adão? Não. As diversas raças humanas. No mundo há terras geladas, há desertos, florestas, montanhas e praias. Os seres humanos que vivem em cada uma dessas regiões têm seus próprios hábitos de vida. Quem mora em cidade caminha pelas ruas. Já quem mora em fazendas caminha pelos campos. Por essa razão, existem pessoas diferentes, tanto na aparência quanto no modo de agir. Os seres humanos surgiram na Terra em diversos pontos do planeta, em épocas diversas, raças diferentes, todos, porém, irmãos em Deus. Outra imagem. Os diversos mundos. No universo existem planetas. Será muito vaidade nossa imaginar que somos os únicos seres inteligentes em todo o cosmos. Até porque, para que Deus tenha criado tantos astros celestes que constituíram o céu, certamente não seria apenas para que nós pudéssemos ter algo para ver à noite. Cada mundo é diferente um do outro. Os habitantes desse mundo não serão estranhos na aparência e no modo de viver. Não, os habitantes desse mundo nos serão estranhos na aparência e no modo de viver. Livro 2, capítulo 1. De onde vieram e como são os espíritos? Existem seres inteligentes a povoar o universo. Eles nem sempre têm corpo material, como nós. Não são divinos, e sim seres criados por Deus. São os espíritos. Ninguém sabe quando foram criados. Deus, porém, criou cada um deles com muito amor e carinho, assim como criou os animais, as plantas e as montanhas. E os continua criando, dia após dia. Os espíritos desencarnados não têm corpo, como nós, mas é difícil entendermos o que é não ter um corpo físico, uma vez que temos um. Ainda mais sendo o espírito um ser inteligente que, mesmo invisível, vez por outra podemos vê-los. Complicado, não? E se quem tem um corpo material morre? Os espíritos não têm um, poderão viver eternamente? Isso é um grande mistério. Nossos mundos. Tá querendo ver foto também? Nossos mundos. Existe outro mundo, além deste em que vivemos, um mundo habitado pelos espíritos, uma outra dimensão. Pois se o planeta Terra um dia deixasse de existir, o mundo espiritual permaneceria inteiro, povoado de seres inteligentes. O mundo terreno e o mundo espiritual, porém, estão ligados como o dia e a noite. E os espíritos passeiam por eles, observando e ajudando as pessoas, dependendo de sua evolução. Os espíritos têm forma? Qual é a forma do brilho do sol? E o vento? Que aparência tem? Os espíritos muito puros podem não ter forma alguma. Eles apenas têm um brilho semelhante ao de uma estrela. E como todos os espíritos dependem de sua evolução, viajam para todo o canto. Rápido como o pensamento, pouco se importando se percorrem quilômetros e quilômetros, e nada lhe barra a passagem, pois eles atravessam portas, muros e paredes, atravessam oceanos. Os espíritos, porém, não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, embora os iluminados possam irradiar seus pensamentos para todos os cantos do universo. O corpo do espírito. Os espíritos têm um corpo semimaterial, que Allan Kardec denominou de perispírito. O perispírito é como se fosse uma roupa de vapor, que transmite a sensação do espírito. Ela é tão leve que não impede de se transpor para onde desejar. E para cada mundo que vai, o espírito pode mudar a sua roupa, de forma que se adapte a esse mundo. Tudo lhe é possível, conforme sua vontade e evolução. Pode até ser visto, como também pode ser tocado. Agora vai acabar o tempo e
Amanhã eu vou ler mais para vocês.